Meu nome é Rafael Yurk, eu faço dupla com Leandro Romão e hoje vamos falar sobre coagulopatias, manejo e preparo para a cirurgia odontológica. O que são? São doenças hemorrágicas resultantes da deficiência quantitativa ou quantitativa de um ou mais fatores de coagulação. As mais comuns são a hemofilia e a doença de von Willebrand. São 5 fases para que a gente possa fazer procedimentos cirúrgicos em pacientes com essa condição. A primeira fase é o planejamento cirúrgico, onde a gente vai fazer a avaliação clínica e imaginológica, avaliar o número de dentes a serem removidos em cada consulta e a complexidade do procedimento cirúrgico. Vamos planejar o esquema de reposição de fatores de coagulação, se necessário, ou recomendado de 50 microlitros a 80 de concentrado de fator 8 ou 9 por quilo, diariamente no pré-operatório, 24 horas antes, e de 1 a 5 dias no pós-operatório, dependendo do risco de sangramento. Devemos planejar o uso de antibióticos sob a forma terapêutica ou profilática, planejar o esquema a ser utilizado como meio de auxiliar na hemostasia local, como selantes de fibrina, ou splints ou outros que eu vou falar adiante. É importante que o profissional que realize o procedimento esteja capacitado ou seja supervisionado por alguém capacitado para que as possíveis intercorrências possam ser devidamente diagnosticadas e tratadas. É importante que tenha um sistema de controle de retornos do paciente para caso haja sangramento, o paciente possa retornar e ser reavaliado por quem fez a cirurgia. A segunda fase é a desequação do meio bucal. Nessa fase, vamos eliminar as áreas retentivas de biofilme, melhorar a higiene oral, se necessário fazer raspagem supra e subgengival e fazer restaurações provisórias antes da exodontia. Devemos dar orientações sobre a manutenção de higiene oral após o procedimento também. A terceira fase é a fase de pré-cirúrgico e nela é recomendado fazer o uso de antifibrinolítico via oral com início de pelo menos 24 horas antes do processo cirúrgico e a manutenção do mesmo durante pelo menos 7 dias. Não há contraindicações de seu uso local, porém sistemicamente devemos conversar com o hematologista. A indicação do uso de antibiótico fica a critério do cirurgião dentista. A quarta fase é a fase transoperatória. Nela, devemos ver as técnicas que serão utilizadas, lembrando que, nesse caso, devemos utilizar a menos traumática possível. Curetagens e lesões apicais e alveoloplastia são realizados sempre que necessário. Aproximar ao máximo as bordas da ferida cirúrgica com sutura e deixar por no mínimo 7 dias. Dar preferência ao fio de sutura de seda 30 e não ao reabsorvível. A aplicação de selante de fibrina deve ser feita de acordo com a recomendação do fabricante. Devemos preencher todo o alvéolo e remover o excesso. O uso do selante não dispensa a sutura e ambos são utilizados como coadjuvantes. A quinta fase é a fase de pós-operatório. Devemos recomendar que o paciente mantenha a higiene oral de costume, não fume nem ingira bebidas alcoólicas, não realize bochechos, que dê preferência aos alimentos frios ou a temperatura ambiente na forma pastosa ou líquida nas primeiras 48 horas, que fique em repouso e faça uso de gelo nas primeiras 48 horas e que se mantenha o antifibrinolítico oral, se for indicado, a manutenção do antibiótico quando indicado também, e o uso de colutórios orais no pós-cirúrgico fica a critério do cirurgião dentista. Os métodos auxiliares de hemostasia da cavidade oral são os antifibrinolíticos. Um deles é o ácido epsilon aminocapróico, que é recomendado de 40 a 60 mg por quilo de 6 em 6 horas, e o tranexâmico de 25 mg por quilo de 8 em 8 horas. Pode ser utilizado bochecha, 5 ml da solução endovenosa por 5 minutos 4 vezes ao dia, ou comprimido macerado de 250 mg com soro fisiológico, recoberto com gás, que deve ser repetido de 3 a 5 vezes por dia esse procedimento. Agentes cauterizantes podem ser utilizados em pequenos sangramentos gengivais, como o ácido tricloracético a 10% embebido em bolinhas de algodão, e o eletrocautério pode ser utilizado na prevenção de sangramento intraoperatório. O gelo tem ação vasoconstritora e pode ser usado. O selante de fibrina, de colágeno, a trombina trópica e a celulose oxidada são utilizadas nos alvéolos. Deve-se preencher todo o alvéolo com esse selante com posterior sutura. E eles visam obter um coágulo estável dentro do alvéolo e minimizar as complicações. As complicações hemorrágicas. A primeira medida deve-se limpar o local, fazer a identificação da área sangrante e remover o coágulo formado. A segunda medida, devemos usar medidas locais de controle de sangramento. O sangramento pós-extração dentária, devemos remover a sutura, fazer curetagem e ressutura. Podemos aplicar selante de fibrina também. Em traumas, podemos suturar o local e aplicar agentes hemostáticos. No sangramento, a curetagem do resto do tecido de granulação, sutura se possível, e aplicação do selante de fibrina.
Sangramentos gengivais por outros motivos, devemos utilizar agentes hemostáticos locais e gelo também pode ser utilizado. Às vezes não é suficiente o controle local, então devemos conversar com o hematologista para se a terapia de reposição de fatores de coagulação for indicada, iniciarmos. Essas são as nossas referências.